Cartago delenga est. Urbe latericium evenit marmorem reliquit. Vini, vili, vec. Fabro esse suae cenque fortunae. Cetere, cencere, Cartagine F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 33º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage, ele, o ávido Douglas De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. E pro nosso mural de recados... Mural de recados, Roma nua e crua. Pessoal, estamos com uma novidade muito legal. A gente fez uma conta no Padrim. Então, se você acha que tem algum valor esse nosso humilde podcast, se ele traz entretenimento, informação para você e você quer contribuir de alguma forma, vai ter o link na descrição do Padrim. A gente vai dar mais notícias mais pra frente. Mas é isso aí. Se quiser ajudar e ser parte do nosso corpo de oficiais, a nossa guarda pretoriana, será um prazer. Me ajuda aí! Pô! E aproveitar o gancho, pedir para todos divulgarem a gente, compartilhar com os amiguinhos os episódios, comentar nas nossas redes sociais, comentar nos agregadores, tudo que puder ajudar a gente, agradecemos muito. Agora, recapitulando. Então, na semana passada, acompanhamos Públio Cornélio Cipião Africano pelas suas aventuras na Espanha. Ele chegou lá único e exclusivamente para atrasar a vida dos cartagineses e impedir que eles enviassem reforços para a Itália, mas nosso herói, intrépido que era, não fica parado, toma Cartago Nova e despacha todos os exércitos cartagineses da Espanha. Ele bateu também o exército do Hasdrubal Barca, que estava na Espanha, porém Hasdrubal consegue sair, se retirar da Espanha e chegar na Itália para se juntar a Aníbal. Então a gente ignorou o que aconteceu no front, na frente italiana, e hoje é o que veremos. Facciamo os nomes ingresso em Bruno Prandi Podcast Roma Nua e Crua. Muito bem, amigos, antes de entrar no episódio de hoje, só uma pequena correção. A gente estava falando de dois generais cartagineses, o Hasdrubal Barca, que estava tentando ir para a Itália encontrar seu irmão, o Aníbal Barca, e tinha outro que eu vinha chamando de Hasdrubal Gisco, porque era o nome dele, achei em inglês, mas só para corrigir, em português o nome é Hasdrubal Giscão. Então daqui para frente eu vou me referir a ele como Giscão, Hasdrubal Giscão, mas nos episódios anteriores eu me referi como Hasdrubal Gisco. Só essa pequena correção e entramos no episódio de hoje. Facciamo os nomes ingresso em Bruno Prandi Podcast Roma Nua e Crua. Hoje focaremos na Itália, no que está acontecendo no território itálico, na Península Itálica. Então a gente já sabe que o Aníbal está lá no sul da Itália, está causando, ele precisava de uma cidade portuária, tentou tomar Nápoles, conseguiu tomar Tarentum, mas não conseguiu tomar o Porto e está ali. Ele está no sul da Itália, tem algum território que ele controla. Os romanos já tomaram de volta Capua, que era a sua principal cidade ali, que o Aníbal tinha tomado, e a segunda maior cidade da Itália. Essa cidade já voltou para o controle romano e o Aníbal está lá no sul. Então parece que ele estava controlado porque ele não tinha força suficiente para colocar Roma em cerco, para atacar Roma diretamente, mas isso não quer dizer que a situação estava tranquila, muito longe disso. A gente sabe aí que o Aníbal tinha um exército de quase 50 mil pessoas, e se você parar para pensar naquela época, no mundo antigo,
antigo, as cidades, elas iam ter entre 10 e 50 mil pessoas. Essa era a maioria das cidades. Cidades com mais de 50 mil pessoas, como era o caso de Roma, com 500 mil, era uma clara exceção à regra. Pode isso, Arnaldo! Então essas cidades da Península Itálica, elas estavam empolvorosas com Aníbal. Apesar dele não conseguir destruir Roma, ele conseguiria facilmente acabar com essas cidades ou trazer inúmeros problemas. Agora imaginem vocês, uma cidade média aí de cerca de 20, 30 mil habitantes, e naquela época tinha que se preparar para o inverno, guardar suprimentos, né? Tinha que ceder suprimentos para Roma. Então assim, já não era uma vida fácil, né? E aí chega um exército de 50 mil soldados, toma tuas provisões pro inverno, teus suprimentos, leva teus animais embora, destrói tuas plantações. Então assim, pra população em geral, Aníbal ainda era o bicho papão total. Era um câncer ali na Península Itálica, que não conseguia ser mandado embora. Você está demitido! Não. Ele estava controlado, mas ninguém conseguia extirpar o Aníbal do território itálico. E para piorar as coisas, no ano de 207 a.C., o seu irmão Hasdrubal Barca vai chegar na Itália também. Então o Aníbal estava lá no sul e o Hasdrubal vem pela Espanha, cruzando os Alpes, o mesmo caminho que o Aníbal fez para chegar até a Itália, e ele chega lá no norte. Hasdrubal trazia consigo um exército de aproximadamente 30 mil homens. E não apenas isso, ele chega ali na região da Gália Cisalpina e continua a recrutar. Assim, meus amigos, a vida fica muito difícil na Península Itálica, porque agora temos o exército de Aníbal no sul e no norte temos uma outra grande força de Hasdrubal Barca. A ideia dos cartagineses era conseguir ligar esses dois exércitos, se juntarem, e aí sim um exército de 80, 100 mil pessoas na mão de um general tão habilidoso quanto Aníbal seria sim força suficiente para tomar Roma, colocar Roma em cerco, invadir a cidade. E se ele já era imbatível aí com 30, 40, 50 mil, dependendo da batalha, imagine com o dobro dessas forças. Então Roma fica em pânico, em alerta de como vai fazer para proibir que esses exércitos se liguem. Porém, Roma também já está em guerra há 11 anos e já está num estado de mobilização constante. Então quando o Hasdrubal Barca chega do norte, não vai ser a mesma surpresa e quando o Aníbal chegou pela primeira vez. Primeiro porque o Senado romano, os romanos no geral já estavam alerta em relação a isso e mediamente preparados. Mais ou menos! Né? Então assim que o Aníbal chega na Itália mesmo, na região da Gália Cisalpina, ele vai ser logo detectado por forças romanas. E aí estamos no ano 207 a.C. e temos 2 cônsules para cada ano, como sempre, né? Então tem um cônsul ali no norte que está seguindo, sombreando ali o Hasdrubal, de olho nele. Esse cônsul era o Marco Lívio e ele tem consigo um exército consular, que era uma força mais ou menos de 4 legiões, cerca de 20 mil homens. E lá no sul da Itália, o outro cônsul é o Caio Cláudio Nero e ele tá ali no calcanhar, de olho no Aníbal. Quando estiver no chuveiro, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Então temos 2 forças romanas de olho nesses 2 exércitos cartagineses, um no sul, um no norte. Porém, cada exército consular tinha cerca de 20 mil pessoas. E o exército do Aníbal era entre em torno de 40 a 50 mil pessoas. O Hasdrubal chegou com 30 mil, mas está recrutando que nem louco ali na Gália Cisalpina, então seu exército já está ficando muito maior. Isso quer dizer o quê? Então os romanos têm essas 2 forças que não são suficientes para encarar esses exércitos. Então o Cláudio Nero sozinho ali no sul não tem nem chance de encarar o Aníbal, e no norte o Marco Lívio também tem poucas chances de encarar o Hasdrubal numa batalha campal, por estar com um exército muito menor. O que Roma veio fazendo desde a Batalha de Canas e estava dando certo era a estratégia fabiana, de não oferecer combate, de ficar minando o Aníbal politicamente, cortando suas rotas de suprimento, não deixando seus soldados procurarem comida. Então estava sempre lá atrapalhando, mas a estratégia era nunca confrontar diretamente. Toda vez que alguém tentava confrontar o Aníbal, era desastre. E agora no norte ficou meio difícil com essa outra
força manter duas estratégias fabianas, porque se eles conseguirem ir se movendo pouco a pouco, se comunicarem, coordenarem, vai ser game over para os romanos. Até logo, até mais ver, bom voyage, arrivederci, até mais, adeus, boa viagem, vai em paz. Então estamos com a situação assim, um exército no norte, de olho no exército do Hasdrubal, mas sem poderio suficiente para, bater com esse exército de frente, e no sul a mesma coisa. Mas o que os romanos tinham de grande vantagem era o conhecimento da região, o conhecimento das tribos locais, afinal ali era a casa, a região dos romanos. Então eles sabiam onde tinham as passagens, eles sabiam quem era confiável, quem não era, eles já sabiam, onde estavam os dois exércitos cartagineses, e naquela época não tinha como o Hasdrubal pegar o zap e pedir pro Aníbal mandar a localização nele, ele liga o GPS e os dois se encontram. A gente queria ir num restaurante no centro, você ajuda a gente, por favor? Ah, ela tá aqui. GPS? Agora eu sou só o GPS. Ainda mais com a Espanha sendo tomada pelo Scipião, que isso está acontecendo ao mesmo tempo, eles estão totalmente sem comunicação, porque os mares ali ao redor da Itália são controlados por Roma. A comunicação via terra com a Espanha está cortada, e com Cartago essa via marítima também está basicamente cortada. Para eles se comunicarem, coordenarem, estava muito difícil. Essa era a vantagem que os romanos tinham. Eles conseguiam ter a inteligência de saber onde os exércitos estavam, o que estava acontecendo, quais eram suas movimentações, enquanto o Hasdrubal e o Aníbal estavam tentando arrumar uma maneira de se comunicar. Como essa linha de comunicação não é estabelecida, isso gera um grande problema, porque o Aníbal lá no sul já deu uma andada pela Itália, até já conhecia mais ou menos a região que ele estava e um pouco da Itália como um todo. O Hasdrubal, ele acabou de chegar e não tinha Google Maps, não tinha Google para ele pesquisar sobre, então ele chegou numa região que nunca tinha ido. Pensa você quando chega numa cidade nova, você não sabe nada pra onde ir. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Ele tava lá meio perdido. Ele tava se aliando a tribos gaulesas, que já eram pró-Aníbal, pró-Cartago, mas ele dependia de guias, ele dependia que essas pessoas dessem suporte pra ele conseguir se movimentar, conseguir dar cabo a seus planos. Ele tenta então enviar mensageiros pra entrar em contato com Aníbal, já que ele não sabe onde o Aníbal tá, ele não sabe onde ir direito, ele sabe de uns guias que vai levar ele, pra mais perto de Roma. Ele falou: Aníbal, manda mensageiros com a mensagem. Olha, irmão, tô aqui na cidade X e tô me movendo pra cidade Y. Me encontre na cidade Y. E aí quando o Hasdrubal manda seus mensageiros levarem essas mensagens, os romanos conseguem capturar todos os mensageiros. Veja, não adianta atirar no mensageiro. Aníbal não recebe essa mensagem e agora os romanos sabem exatamente onde o Hasdrubal está e para onde ele vai se locomover. Isso dá uma pequena janela de oportunidade para os romanos agirem. E aí que vai entrar em cena o nosso herói. Ele, o Cláudio Nero. O cônsul que tá lá tomando conta do Aníbal. Porque quando ele fica sabendo quais são os planos do Hasdrubal, ele resolve então fazer uma coisa audaciosa. Ele vai pegar de madrugada e vai marchar quase todo o seu exército para encontrar o outro cônsul, Marco Lívio, lá no norte. Ele vai deixar só uma pequena força ali tomando conta do acampamento e ele vai fazer uma tática ali de simulação. Simula. Não, mula. Pra fingir que o exército dele não saiu. Então saiu de madrugada, no silêncio. O Aníbal não tinha notado o que aconteceu. E essa pequena força que fica ali tomando conta do acampamento romano, ele se põe a trabalhar de noite. Cada soldado acende 10 fogueiras, fazem barulho, fazem trabalhos. Então eles fazem de tudo para dar a impressão que tem um exército inteiro ali dentro, não apenas um pequeno contingente. Mas, enquanto esse plano de simulação está acontecendo, Cláudio Nero vai marchando ao norte para encontrar com outro cônsul e os dois juntos tentarem bater o Hasdrubal. Os cônsuls se encontravam a uma distância de quase 400 quilômetros. Caralho, o maluco é brabo. Então não estavam pertinho não. Mas o cônsul Cláudio Nero vai conseguir ligar
suas tropas a Marco Lívio em apenas 10 dias. Porra! Então aí uma média de quase 40 quilômetros por dia que ele vai conseguir percorrer e assim ligar suas forças. Ele tenta fazer isso em super segredo, mas assim que ele chega e se junta ao outro cônsul, o Hasdrubal acaba sabendo que chegou outra força romana para enfrentá-lo e o força a mudar os planos, porque ele estava tentando se juntar ao seu irmão, ele estava pouco preocupado com o exército romano que estava seguindo ele, do Marco Lívio, porque ele tinha uma superioridade numérica muito boa, então ele estava achando que estava tranquilão. Eu tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo o batidão. Não. Porém, com a chegada do segundo cônsul e um segundo exército consular, agora as forças estão bem equiparadas. E como Roma conhece a região, Roma tem melhores equipamentos no geral, os soldados são mais motivados. Agora, numa questão ali quase de igualdade numérica, a vantagem vira pros romanos. E aí Hasdrubal, ele percebe que ele tá em desvantagem e então resolve se retirar. Tentar fazer uma retirada estratégica, fugir, voltar para uma posição defensiva muito boa para estabelecer uma linha de comunicação com seu irmão. Então ele abortou os planos de ir para a cidade Y encontrar o Aníbal. Porém, como eu disse antes, o Hasdrubal ele dependia de guias locais para ajudar ele, não conhecia nada da região. Então quando ele vai bater em retirada, parece que esses guias traem ele ou fazem ele meio andar em círculo. E os romanos conseguem encurralar o exército cartaginês ali contra o rio Metauro. Então eles ficam ali encurralados e vai ter que acontecer uma batalha. Os romanos conseguiram fechar a distância, chegar no exército do Hasdrubal e para atravessar um rio ele não vai ter tempo de atravessar sem os romanos atacarem ele. Então o melhor vai oferecer batalha. E assim vai começar a batalha do rio Metauro. Vamos dar uma olhadinha então nos exércitos. Como eu disse, o Hasdrubal chegou com um exército de cerca de 30 mil pessoas vindos da Espanha, porém ele já está recrutando aí gaulês que nem louco e está com um exército em torno de 50 mil homens. Os romanos estão com 2 exércitos consulares de cerca de 20 mil homens cada um, estão aí com cerca de 45 mil homens. Esses exércitos vão ficar divididos em 2 partes. Então, no caso romano, no flanco direito está o cônsul Marco Lívio, controlando metade dessas forças e encarando diretamente o Hasdrubal Barca e os seus soldados ibéricos, cartagineses, africanos, etc. O outro exército consular do Nero, ele vai estar no flanco esquerdo e vai estar encarando a força gaulesa, tá? Então, os gauleses que vão estar enfrentando o Nero, eles estão numa posição mais ou menos em cima de um morro, uma posição defensiva melhor. Então, como eles eram soldados de pior qualidade, a estratégia do Hasdrubal foi deixar eles ali, eles tomam conta de um exército consular romano, ficam ali na defensiva, se expõem pouco e eu vou decidir aqui com o exército do Marco Lívio. Assim que eu acabar com o Marco Lívio, eu me viro e termino de destruir os romanos. E aí começa a batalha. Todo mundo no pau. No flanco esquerdo, o Cláudio Nero tá engajando ali com os gauleses, mas no flanco direito romano é onde o bicho tá pegando. A batalha fica muito indecisiva. As forças cartaginesas eram também muito boas e, na verdade, as forças cartaginesas começam até a levar um pouco de vantagem e parece que vai dar Hasdrubal no final. Porém, nosso herói, Cláudio Nero, ele percebe que as forças gaulesas estão só, não posso dizer, atrasando ele, que elas não estão engajando completamente na batalha, que eles estão só segurando a sua posição e segurando o seu exército. E ele nota que o exército do Marco Lívio está começando a ceder, está começando a perder. Ele então, vendo isso, tem uma atitude audaciosa, que ele vai pegar boa parte desse exército aí, dele, cerca de pelo menos 1/3, e vai fazer uma manobra. Ele vai se retirar do campo de batalha e vai manobrar para pegar o exército do Hasdrubal Barca pelas costas. Então ele faz essa manobra, deixa ali 2/3 do exército ainda encarando os gauleses, para deixar os gauleses ali presos também, não deixar eles reagirem, e com 1/3 das forças ele consegue dar a volta no exército do Hasdrubal Barca e atacar pela retaguarda. Aí, amigão, quando um exército está sanduichado, vira realmente o pandemônio, e as forças do Hasdrubal Barca começam a ser dizimadas e a batalha
batalha começa a pender pros romanos. E aí o exército do Hasdrubal começa a se esfacelar. Os soldados começam a bater em retirada, outros vão a fugir. E o Hasdrubal Barca então percebe que seu sonho acabou. Ele tá ali sendo vencido, ele podia tentar se retirar, ele ainda podia tentar fugir, né? Que é o que sobrou pra ele, porque ganhar a batalha já estava vencida pelos romanos. Mas depois de tudo que ele passou, ele resolve ir deixar a vida para entrar na história, como diria Getúlio Vargas. Então ele monta seu cavalo e vai atacar frontalmente as linhas romanas a todo vapor. Só que antes de chegar ele já vai ser abatido, né? Ele tentou fazer isso mais para se sacrificar mesmo, né? Morrer na glória da batalha. Então era morrer na glória para os guerreiros, era morrer lutando, não fugir e depois tentar se restabelecer. Que burro, dá 0 pra ele. Então assim, o Hasdrubal Barca vai ser derrotado e morto graças ao Cláudio Nero, que conseguiu fazer essa manobra de enganar o Aníbal, fingindo que seu exército ainda estava lá, andou 400 km em 10 dias, se juntou, encarou o Hasdrubal e ainda fez a manobra militar que venceu a batalha. Então palmas para o nosso Cláudio Nero. E aí, com o exército então do Hasdrubal batido, Roma volta àquela de só se preocupar com Aníbal, que de novo, ninguém consegue ele tirar ele dali, mas ele também tá ali limitado geograficamente, tá ali ficando cada dia mais fraco, mas a estratégia romana era de longo prazo. Vamos cansar o Aníbal, uma hora ele vai embora, não vamos deixar ele se criar aqui na Itália. E, para piorar ainda mais pro Aníbal, passado aí cerca de 2 semanas da batalha do Rio Metauro, os romanos vão jogar a cabeça do seu irmão Hasdrubal Barca para dentro do seu acampamento, e é assim que Aníbal descobre que seu irmão foi morto. Muito bem, pessoal, então isso que aconteceu na Itália aqui até 207 a.C. Vamos voltar para a Espanha. No episódio anterior, o Cipião africano tinha despachado o exército do Hasdrubal Giscão junto com o Mago Barca, e assim, né, ele tinha antes tomado também Cartago Nova, então ele realmente acabou com a presença cartaginesa ali na Espanha. Ele ainda fica ali terminando de despachar os cartagineses para fora da Espanha de uma vez, e em 205 a.C. ele vai voltar para a Itália para concorrer ao cargo de cônsul. Só um parênteses aí antes da gente seguir e voltar para a Itália com o Cipião africano. O Mago Barca ele ainda vai tentar também se juntar ao Aníbal depois que o Hasdrubal é derrotado, mas ele só vai conseguir chegar lá com uma força pequena de cerca de 10.000 homens no norte da Itália. Os romanos nem levam muito a sério, tanto que eles não despacham nem um exército consular para tomar conta do Aníbal. Eles despacham um pretor, que seriam 2 cargos abaixo ali de um cônsul, com um exército de cerca de 10.000, e também vai bater essas forças do Mago Barca. O Mago Barca não vai morrer em batalha, mas vai ser ferido, e aí ele vai estar voltando para Cartago e vai morrer dos ferimentos durante essa volta para Cartago aí. Então os 2 irmãos do Aníbal Barca estão mortos. I will remember you. E Cipião retorna à Itália. Enquanto Cipião despachou os cartagineses na Espanha, a sua moral foi lá em cima. Me engravida de trigêmeos, por favor! Como eu disse, ele tinha ido só para segurar os cartagineses e acabou que ele conquistou completamente o território. As tropas então do Cipião começam a vê-lo como um semideus, ele começa a ter assim um tipo de reverência que não era normal dos romanos. Quando a gente estava falando no começo sobre os cartagineses e que o Amílcar, o pai do Aníbal, já se promovia como semidivino, que promovia sua família como divina. Então em outros povos era muito normal a liderança meio que pagar de divindade, isso era uma praxe, mas não para os romanos, nem para os gregos, isso não era uma coisa normal, isso eram coisas de orientais, como eles falavam. Hoje o papo é bem diferente, é sobre o japonês, ele tem pênis pequeno. Os romanos eram, até essa época, eram ainda mais humildes e a república estava acima dos homens. Bom, mas o que eu quero dizer, resumindo, é que o Cipião fica super famoso, fica super cultuado e os seus soldados o declaram rei. Então qual que era a ideia dos seus soldados? Cara, tu dominou a Espanha inteira, em vez de dar esse território para Roma, vira rei aí, a gente te apoia, a gente quer que você vire o rei, esse território é nosso, você é o cara, vamos dominar o mundo. E malandro é malandro, mané, mané.
Só que o Cipião, ele não aceita, ele tá a serviço da República Romana e ele meio que dá um corte nessas ideias de transformá-lo em nobreza. Porém, o Senado romano fica sabendo disso, que as tropas do Cipião tentaram declarar ele rei, e eles já não tinham aquele amor pelo Cipião, como já vimos, né? Ele conseguiu o comando da Espanha a contragosto do Senado, agora tem essa de declararem ele rei, e ele volta todo cheio de pompa e glória. A elite romana odeia ele, porque ele, né, é melhor que todo mundo, essa real, e incomoda a população, os populares, os plebeus, eles deificam o Públio Cornélio Cipião, mas a elite odeia, e ele chega em 205 de volta na Itália para concorrer a cônsul, numa plataforma de invadir a África. Mas poderia, gente, vocês querem tirar o Aníbal daqui? Vamos invadir a África, vamos começar a destruir ali a região de Cartago mesmo, que eles vão ser obrigados a chamar o Aníbal para defender a terra deles, né? Chamando o probleminha aqui, nós resolve gatinha. Acho que essa é a melhor estratégia. Mas a velha guarda romana achava isso o fim do mundo. Principalmente o Fábio Máximo, esse que implantou a estratégia fabiana, ele achava isso um absurdo. Ele, cara, você é jovem, você não sabe de nada, entendeu? É a estratégia fabiana que vai derrotar o Aníbal. Desde Canas a gente vem adotando e só vem enfraquecendo ele. Toda vez que a gente tentou meter o louco, fazer algo ousado, a gente se deu mal. Então, você é muito jovem, muito metido a besta, segura a onda aí. Mas a inveja mata. Mas, como eu disse, o apoio que o Cipião tinha, principalmente depois de ter dominado todos os territórios ali da Espanha, a moral dele estava muito lá em cima. E ele queria, como eu disse, invadir a África. Era um plano de longo prazo, digamos assim. A gente já viu que o cargo de cônsul romano durava 1 ano. E para se preparar como ele queria, precisar de mais de 1 ano. Então ele queria que desse um exército consular para ele ter um prazo aí maior e dominar a África. E aí vai ter um impasse meio legal. Ele vai ganhar concorrendo a cônsul, vai ser quase unânime a sua votação. Só que ele não vai ter tempo suficiente para invadir a África. Então ele tenta argumentar ali e conseguir algum meio político de seguir no comando por mais tempo, não do comando de Roma inteiro, mas do comando de uma força para realmente desafiar os cartagineses no território cartaginês. Ele vai conseguir mais ou menos isso, porque, como eu disse, a velha guarda ali do Senado tá tentando bloquear ele de todas as formas, e aí vai ficar acordado o seguinte: 19 não é 20. Não. Ele vai virar cônsul por 1 ano, e depois que acabar o consulado dele, ele vai virar governador da Sicília. E aí o Senado deixa ele seguir com seus planos de invadir a África, porém ele não vai poder recrutar nenhum soldado a mando de Roma. Então, mais ou menos assim, né? Cada cônsul ele tinha um exército de 20.000 soldados e recrutava todo ano esse exército, porque não tinha um exército profissional ainda, Roma. Porém, vamos dizer assim, ele tinha um mandado de Roma, esses cônsules, para recrutar. Então eles chegavam, vamos supor, né, em Roma e falavam: olha, preciso de 3.000 voluntários. E aí Roma que vai estar dando isso. Ele chega em outro na capa, preciso de 2.000. Eles iam recolhendo o que eles chamavam de leve, assim, né? Iam montando o exército, pegando soldados de todas as cidades. E esses soldados serviriam a Roma e estariam sob o comando do Senado, né? Dos cônsules, mas do Senado romano e da estrutura romana. E não deixam o africano, né, o Cipião africano, usar isso. Olha, tu não vai recrutar soldado em nome de Roma. Você pode tentar achar soldado aí pra você, mas não vai ser com a anuência do Senado romano. E aí, beleza. Ele aceita isso e fala: tá bom. Tá bom. Eu vou então sair procurando, buscar voluntários pro meu exército, né? Gente que queira vir lutar ao meu lado. E ele vai conseguir juntar 7.000 voluntários só nessa chamada aí na Itália, e é mais uma razão pro Senado odiar ele. Cara, o cara conseguiu juntar 7.000 pessoas que não estão sob o comando de Roma, e sim sob o comando direto do Cipião. Eles não estão ligados, assim, indiretamente estão ligados a Roma, mas essas pessoas estão ligadas ao Cipião africano. E é a primeira vez, assim, que um general vai ter as tropas leais a si mesmo e não ao Estado romano. Isso vai dar mais problemas pra frente, mas por enquanto foi a sementinha do mal aí. Roma, 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 nua e crua. Então beleza, o Cipião vai para a ilha da Sicília e começa a treinar seus soldados como louco.
porque ele treinava de uma maneira muito estratégica e forte, e seus soldados eram top de linha. E na Sicília, já havia comentado alguns capítulos atrás, que as legiões que sobreviveram de Canas, elas foram exiladas na Sicília. Elas estavam ali para passar vergonha, exiladas. Até na guerra contra Siracusa elas foram usadas, mas o Senado romano não perdoou elas, continuavam em exílio, e o Escipião africano vai usar essas tropas, vai dar a elas uma chance de redenção. Cara, se juntem a mim e a gente vai tomar Cartago e vocês vão limpar o nome de vocês, das suas famílias, em vez de seus nomes estarem marcados, né, como vergonha na história romana, a gente vai ser um motivo de orgulho. E essas 10 mil tropas se juntam ao Cornélio Escipião, e haviam algumas outras tropas de outras batalhas em menor escala também, que também estavam ali em exílio na Sicília, e o Escipião ele vai pegar todas essas tropas, vai conseguir aí juntar cerca de 20 e poucos mil soldados. Então um exército consular que foi recrutado, ligado diretamente a ele. Além dessas super forças que eles estão treinando ali na Sicília, o Senado romano, para dificultar ainda mais a vida do nosso herói, ainda vai mandar uma comitiva lá para ficar de olho se ele não tá usando fundos indevidamente, se ele não tá gastando recursos militares à toa. Eu tô de olho em vocês, viu? Mas quando essa comitiva chega para avaliar o trabalho do Escipião, eles ficam em choque com o quão profissional e efetivo tem esse exército que eles estão treinando. Eles têm que reportar para Roma: olha, o cara tá fazendo uma máquina de guerra aqui realmente sem igual, ele não tá desperdiçando recurso não, ele tá pondo a bom uso. E além dele tá fazendo isso tudo na Sicília, ele vai mandar o seu segundo em comando, o Lélio, lá para Numídia. Então a gente já falou um pouco da cavalaria numídia, que já causou tantos problemas para os romanos, mas lá quando ele tomou a cidade de Cartago Nova, que ele libertou os reféns, um desses reféns era um parente do Massinissa, que era um príncipe numídio que, com o decorrer aí da Guerra Púnica e tudo, a Numídia, que não era Cartago, né, era um estado cliente de Cartago, ela tinha umas facções internas lá. Basicamente os numídios eram divididos em 3 tribos principais, digamos assim, e 2 dessas tribos principais estavam em guerra, entraram em guerra, né? Essa terceira tribo, ela era uma tribo lá na Mauritânia, já não era bem numídio, né? Mas assim, o core numídio, eles estavam meio que em guerra civil. Não estava em guerra civil porque, na verdade, esse Massinissa tinha sido exilado e tinha, assim, basicamente perdido a guerra civil, mas ele era o cara mais popular, as suas tropas eram as mais leais, e quando Roma chega lá, ele resolve entrar, então, em revolta aberta contra os numídios, né? Contra o seu tio, se eu não me engano, e a outra força numídia ali que lutava para ser rei, e contra os cartagineses. Então, o Escipião também consegue tirar metade da cavalaria, metade das forças numídias que ajudavam os cartagineses, agora vão estar ajudando os romanos. E essa era uma das principais armas cartagineses, era a cavalaria romana. Então, ele consegue estabelecer relação e consegue virar parte dos numídios agora a favor dos romanos. Todo mundo conhece um vira-casaca, não é? Os romanos, em troca, prometem que uma vez que acabada a guerra, o Massinissa vai ser rei solo, né, sem ninguém para dividir o poder com ele ali da Numídia. Então vamos terminar o ano de 205 a.C. assim. O Escipião se preparando para invadir a África, treinando suas forças ali na Sicília e estabelecendo uma conexão com o Massinissa e conseguindo aliados numídios. A guerra da Ilírica, que já estava rolando ali, mas os romanos terceirizaram as batalhas, mesmo deixando outros reinos gregos lutarem contra os macedônios, e eles estavam ali gregos contra gregos já há 6 anos, no que ficou conhecido como a Primeira Guerra Macedônica. Bom, vários reinos gregos e cidades gregas entraram na treta. A verdade é que a Macedônia acabou meio que levando um pouco de vantagem, até conseguiu aumentar seus territórios, porém o rei da Macedônia, Filipe V, precisava colocar ordem na casa, né? Para com essa porra aí! Depois de anos e anos de batalhas sangrentas, e resolve pedir paz para os romanos. Os romanos então vão ceder essa paz, mas não vão se esquecer que o Filipe V pisou e chutou os romanos quando eles estavam mal, em baixa, logo após perder a batalha de Canas. Por isso eu sou vingativa.
Mas como eles queriam logo acabar com a guerra cartaginesa, os romanos então aceitam uma paz sem exigir quase nada dos macedônios, mas eles vão guardar no bolso esse ressentimento e veremos mais pra frente. Mas assim, em 205 a.C. também acaba a primeira guerra macedônica e agora realmente Roma está 100% focado em destruir Cartago, né? Então tirar o Aníbal ali da Itália e invadir a África. Então muito bem, pessoal, ficamos por aqui hoje. Esse foi o nosso episódio. Semana que vem veremos as aventuras de Cipião Africano ali na África, por isso que ele vai ganhar esse nome, né? Eu entendi agora. Então fique com a gente e até! Ainda estão aqui? Já acabou. Vão pra casa. Ah, claro, vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie um e-mail para romanuicrua@gmail.com. Agora vão! Desliguem o podcast.